Blitzscaling, o caminho mais rápido para construir negócios altamente valiosos. Hoje eu estou trazendo um conteúdo muito especial, principalmente porque foi um pedido de uma seguidora e também aluna, a Érica. Ela me mandou uma mensagem preocupada porque essa semana eu não havia feito nenhuma publicação no meu canal no YouTube, aqui no Growth Dojo, e ela ficou preocupada se estava tudo bem, porque eu costumo trazer uma certa consistência aí, conteúdos semanais, e eu fiquei muito feliz em receber essa mensagem. Então, poxa, estou trazendo hoje um conteúdo bem bacana e que é fonte de um conteúdo específico que eu estou consumindo há pouco tempo, que é o livro Blitzscaling. E eu tinha muita dúvida, o que de fato é o Blitzscaling? O que diferencia dos outros modelos de crescimento, Scale Up, Fast Scaling? Qual que é a grande diferença disso? Eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida, o que é o Blitzscaling? Enfim, por que muitas empresas se arriscam nesse modelo de crescimento? E hoje esse conteúdo, esse vídeo aqui, ele é especial e exclusivamente para trazer esse conteúdo, que eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida, e também para atender a pedidos de uma inscrita aqui do canal e também aluna dos meus outros cursos. Então, recomendo também, se você deseja algum conteúdo, se você sente falta de alguma coisa, é muito importante que você mande uma mensagem, comente aqui nos vídeos, que eu, em um domingo, mesmo estando no interior, na casa dos meus pais, estou aqui cumprindo com o meu papel de ajudar vocês trazendo conteúdo relevante. Fechado? Se você está chegando hoje aqui no Growth Dojo, esse aqui é o canal do Growth Hacker. É essa comunidade de pessoas que buscam gerar melhores resultados através dessa visão metodológica, da experimentação, essa visão mais científica e contemporânea do marketing digital. Se você ainda não está inscrito, recomendo que você se inscreva. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de conteúdo, assim como a Érica, deixe aqui nos comentários. E para eu saber que você está curtindo, e eu, por estar aqui num domingo na casa dos meus pais, que seria um dia de folga gravando esse conteúdo, não preciso nem falar que o seu like, né, é muito importante, né? É o mínimo que eu espero. Certo? Bora lá então, vamos falar sobre o que é Blitzscaling. Como eu comentei, eu tinha essa dúvida, o que de fato diferencia, e, enfim, as startups, porque as startups utilizam o Blitzscaling e tem que usar o Blitzscaling, não sei o que. Bom, vamos tentar entender isso primeiro, como que funciona, vamos ir para a parte da teoria, o que eles trazem no livro, etc. E vamos tentar trazer isso para o mundo real para a gente entender se, poxa, isso é para qualquer empresa, não é? Para qualquer negócio, não é? Então, bora lá. O que eu fiz aqui, tá? Eu dividi entre os três modelos, beleza? Deixa eu botar um pouco para o lado aqui a minha imagem. Então, o que eu fiz, tá? Scale Up, Fast Scaling e o Blitzscaling. O que é o Scale Up? Scale Up são as empresas mais tradicionais que elas buscam, não só tradicionais, mas empresas que elas buscam crescimento sustentável e controlado, tá? Então a palavra-chave aqui para esse tipo de modelo de crescimento é estabilidade. Eu tenho a minha estratégia de crescimento, eu tenho os mercados que eu quero atender que não atendo ainda, eu tenho os produtos que eu quero lançar porque eu tenho uma certa certeza que existe uma demanda, porque eu já fiz um estudo de mercado, porque eu já olhei para dados e vou ir lançando isso de forma controlada e consistente. E assim eu vou crescendo, vou dominando mercados, beleza? Então esse é basicamente o Scale Up. Eu vou dar um zoom aqui, só para a gente ter uma ideia desses vetores que eu adicionei aqui, que eles são vetores que eu identifiquei aqui no livro, é basicamente isso que eles observam. Então, velocidade e receita. Então, assim, empresas Scale Up, eles buscam ter velocidade, porque sim, queremos crescer, mas a receita ela tem que crescer junto. Então, tem esse pareamento de linhas de crescimento, né? Então, para eu crescer de forma saudável, a minha receita ela tem que acompanhar. De forma alguma eu vou buscar crescer a qualquer custo. Não, o lucro ele tem que vir junto conforme a nossa empresa cresce, conforme a gente tem mais unidades, conforme a nossa folha salarial aumenta,
o lucro ele tem que crescer também, beleza? Depois eu vou dar exemplos de empresas que cresceram desse formato. Quando a gente analisa a fast scaling, o que seria? É um crescimento mais agressivo, mas ele ainda é um risco calculado. Então assim, poxa, eu vou investir mais em marketing, eu vou investir mais em publicidade, eu vou usar um pouco mais aqui porque eu quero dominar esse mercado com esse produto específico aqui do meu portfólio antes que o meu concorrente ou algo nesse sentido. Então, eu vou buscar mais velocidade, porque a velocidade aqui ela é estratégica, mas isso não significa que eu tenho noção de que existe um risco, mas se o risco e se der tudo errado, eu tenho essa perda e o meu negócio ele comporta essa perda. Se eu não tiver nenhum retorno, beleza, vida que segue, mas eu entendo que eu preciso arriscar nesse momento. Então, como que funciona? A velocidade ela é mais importante dentro desse risco calculado. Então, pode ser que a gente vai sair com períodos de receita negativa. Eu sei disso e eu posso comportar, mas pode ser que depois ali na frente venha o resultado. Beleza? Mas pode ser também que aconteça isso aqui. Pode ser que eu não tenha o retorno que eu imaginava. Só que ainda assim, isso estava dentro de algo calculado, algo controlado. E eu tinha noção desse cenário. Beleza? Então, o Fast Scaling, ele busca velocidade, busca crescimento, porque ele está dentro de uma estratégia onde é mensurado, tem assim, existe uma análise preditiva dos riscos, etc. Certo? Então, o Fast Scaling é mais nesse sentido. Muitas startups crescem dessa forma, beleza? A gente vai ver um exemplo. Mas também nós temos, então, o Blitzscaling. E o que é o Blitzscaling? Velocidade acima de tudo. Cara, eu não quero saber de dinheiro, de caixa negativo. Eu preciso dominar esse mercado com o meu negócio, tá? Eu não vou olhar para a caixa, eu preciso torrar meu dinheiro dos investidores em marketing, beleza? Tem exemplos bem legais que eu vou dar aqui na sequência. Então, o que acontece? Olha só como que funciona nesses vetores. Eu estou dando uma grande escala de crescimento, né? Muita velocidade e a minha receita é negativa. Então, essas duas linhas elas não se encontram. Elas podem se encontrar em algum momento, tá? E se a gente for considerar que aqui essa linha da receita seria ao longo do tempo, né? Pode ser que aqui o exemplo que eu vou dar seria assim, bom, beleza, agora a receita ela acompanhou depois de muito tempo no vermelho, ela acompanhou. Hoje, no mercado, se a gente for analisar, muitos investidores eles já buscam formatos de startups diferentes, que não é crescimento acima de tudo. Porque muitas empresas, muitas startups passaram a olhar esse formato Blitzscaling e depois de muito tempo elas quebraram e não deram retorno algum. Ou quando passou a se olhar mais para uma linha de lucro, né? Poxa, beleza, a gente já torrou muito dinheiro em marketing para a gente fazer o nosso negócio ficar lá, agora o negócio tem que dar lucro. Depois ele não se sustentou. Então muitas empresas estão buscando não unicórnios, mas outros formatos de startup, por exemplo, o Camelo, entre outras denominações que existem no mercado, para formas de crescimento de startup, certo? Para modelos de como se olha para o crescimento dentro desses negócios. Bom, e exemplos, Everton? Beleza. Bom, a gente pode pegar aqui o Mercado Livre como um exemplo de upscale, tá? De scale up, desculpa. Ó. Desculpa. O Mercado Livre é um exemplo de empresa que passou pela fase de scale up ao expandir suas operações de forma sustentável na América Latina. A empresa focou em fortalecer sua infraestrutura, expandir sua oferta de serviços, como o mercado pago, e entrar em novos mercados de forma estratégica. O crescimento foi acompanhado de investimentos em tecnologia e logística, garantindo a sustentabilidade do negócio ao longo do prazo. Tá? Então, o Mercado Livre. Hoje a gente tem aí um grande player, um dos maiores aí da América Latina, e
também do mundo, né? Mas é um exemplo que não foi, ele vem de um longo tempo crescendo de forma sustentada, tá? Por mais que ultimamente ele se despontou muito em termos de tecnologia. Netflix, então fast scaling, tá? A estratégia de fast scaling da Netflix desenvolveu uma expansão agressiva no seu catálogo de conteúdo e uma rápida penetração em mercados internacionais. A empresa investiu pesadamente em licenças de conteúdo, que era um grande desafio, e eventualmente na produção de conteúdo original para atrair e reter assinantes, né? Então, os originais Netflix. Além disso, a Netflix trabalhou para garantir a compatibilidade da plataforma, mais desafios, né? Com uma ampla gama de dispositivos de TVs inteligentes e smartphones, facilitando o acesso dos usuários ao serviço de qualquer lugar. Essa abordagem permitiu à Netflix capturar rapidamente uma grande base de assinantes, mantendo um crescimento constante de receita. A gente foi crescendo e foi tendo receita, foi crescendo e foi tendo receita, beleza? Então, muito pelo modelo de negócio de assinatura, tá? Então, o modelo de negócio ele também está diretamente conectado a esse crescimento sustentável e tomada de alguns riscos maiores no meio do caminho. A Netflix é interessante porque o fundador da Netflix, ele tinha uma visão já na sua tese, quando ele estava, não lembro qual era, acho que era um MBA que ele estava fazendo em Harvard, alguma coisa nesse sentido. Ele estava estudando a parte de streaming. Em um trabalho surgiu esse insight de streaming de conteúdo. Só que naquela época eles tiveram a grande dificuldade que era tecnológica, ou seja, o timing. Eles conseguiram, depois de 10 anos ou 20 anos, alguma coisa assim, começar a conseguir disseminar essa estrutura do streaming, porque então teve-se a tecnologia, ou seja, essa coisa, a gente tem um vídeo que ele está na nuvem e a gente está olhando ele sem nenhum delay, sem nenhum problema em tempo real. Então isso hoje é uma coisa muito simples, só que anos atrás isso não existia. Não era concebível isso, porque em termos de estrutura de banda larga a gente trabalhava em kbytes, não megabytes, não gigabytes com fibra ótica e coisa. Era kbits, né? Então é uma velocidade, né? uma largura de banda muito pequena para a estrutura que era demandada de qualidade de vídeo, áudio, etc., chegando em real time dentro da casa das pessoas. Então a Netflix ela teve, né, um delay, então eles não conseguiram nem dar o salto inicial de crescimento mais, né, agressivo e rápido. Por quê? Porque eles tiveram esse impacto da tecnologia, né? Demandava tecnologia complementar para eles conseguirem implementar e crescer e dominar o mercado. Beleza? Apenas uma curiosidade aqui. E o Uber ele entra nesse formato de blitzscaling. Por que o Uber ele entra nesse marketing de blitzscaling? Por quê? O Uber, ele até pouco tempo atrás, ele era uma empresa que não dava lucro porque ela sempre estava em busca desse domínio de território e também inovação, né, P&D, em outras áreas como o próprio carro autônomo. Tá? Então tinha muito dinheiro sendo investido em pioneirismo dentro de áreas que seriam e que são o futuro de certa forma, tá? Mas o Uber, para domínio de mercado, por exemplo, lá na China, ele tinha uma concorrente lá que era a Lyft, se eu não me engano, e eles brigavam por corrida. Então, assim, eles constantemente davam cupom de desconto para os passageiros, né, para as pessoas, e também diversos incentivos para os motoristas, porque era uma briga de mercado. Eles queriam dominar e criar esse hábito de chamar via aplicativo motoristas dentro da sua marca, dentro do seu negócio. E lá eles torraram bilhões de dólares dando esses incentivos. Então eles queimaram muito caixa para crescer e dominar o mercado, em um modelo de negócio que ele é sob demanda, ele não é por assinatura. Então demandava das pessoas chamarem uma corrida para que eles ganhassem dinheiro. Não é um negócio que todo mês tem uma recorrência garantida. Então por isso que o Uber ele se encaixa muito bem nesse formato de blitzscaling. Tipo, a gente vai lá para queimar esse dinheiro e ao tudo ou nada,
A gente tem que dominar esse mercado, a gente tem que crescer, a gente tem que ter esse domínio, né, de território, etc. Então o Uber ele é um exemplo de blitzscaling bem legal. Inclusive tem um livro que se chama Upscaling, se eu não me engano. Upstarts é o nome do livro, tá? Upstarts, pode colocar aí no... Deixa eu ver se eu não acho aqui. Upstart. Livro. Ó. Upstart. É, isso aí. Show. Ver aqui as imagens. Upstart. Esse aqui, ó, Upstart, tá? Esse livro aqui é muito bom e ele conta a história do Uber. Deixa eu colocar aqui pro lado. Ele conta a história do Uber e do Airbnb. É bem legal esse livro aqui, super recomendo. Fica uma dica já aí para quem quiser saber mais. E aí eles falam muito, né, desse formato de crescimento, os hacks que eles utilizaram, tipo Airbnb também e tal, do Craigslist, etc. Esse livro aqui é bem bacana. Recomendo a leitura aqui para fechar esse vídeo. Fechado? Pessoal, sempre deixo links relevantes na descrição do vídeo, tá? Então na descrição desse vídeo aqui vou deixar links, tem um curso de Growth Hacking se você quiser aprender sobre a metodologia, tem um curso específico sobre canais de aquisição, 23 canais de aquisição para você arrebentar aí nas suas estratégias e sair um pouco de Google e Facebook, que é o que a maioria das pessoas utilizam, beleza? Vou deixar os links aqui na descrição e espero que você tenha gostado desse conteúdo. Nos vemos em um próximo. Até lá, um abraço.